Olá, ouvinte da IP Bandeirantes, eu sou o Felipe, seminarista aqui em Campinas, no 4º ano. Estou aqui junto da minha esposa Letícia e também da minha filhinha Lara. É um prazer poder estar com vocês nesse período em que a gente tem feito videoconferências para anunciar a mensagem e a palavra de Deus. É um privilégio poder estar junto de vocês depois de tanto tempo. A gente tem passado esses dias aí de pandemia, acredito o quanto tem sido difícil para vocês também. Eu tenho no meu coração a gratidão pela igreja, a Igreja de Bandeirantes, que participa desse ministério meu e da minha família, o que Deus chamou a gente para fazer. Agradeço muito a Deus por vocês serem presentes e permanentes durante a nossa caminhada aqui no Seminário Presbiteriano do Sul. Muito obrigado a vocês e o desejo também do meu coração é que o Senhor traga muitas bênçãos sobre a vida de vocês, meus irmãos. Eu hoje vou compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus que está na carta de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta é uma carta muito especial, é uma carta que ela tem consigo adoração a Deus, ela tem consigo o enaltecer ao grandioso Deus e tem também muitas implicações para a vida cristã. Ela inicia a carta, são 6 capítulos e eu recomendo que a igreja faça essa leitura, que você em casa na sua devocional leia e releia Efésios, esses 6 capítulos, de modo com que você vai perceber que existe aqui um teor de adoração a Deus, de amor pelo Deus Altíssimo e também, por um outro lado, de aplicações para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. O lidar com as questões do mundo e o lidar com as questões da igreja, a nossa vida em comunidade, a nossa vida em comunhão com os nossos irmãos. Tem muitas aplicações, é uma carta muito rica. O comentário que John Stott inicia fazendo acerca dessa carta, ele diz: a carta aos Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e das suas implicações. Ninguém pode lê-la sem ser compelido a adorar a Deus e a ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. Eu tenho certeza que enquanto a gente vai lendo aqui alguns versículos desse texto, e vai meditando acerca do que o Senhor tem a falar aos nossos corações neste dia, eu tenho certeza que os nossos corações vão ser prostrados e rendidos diante desse Deus que deve ser adorado. O bom Deus que tem cuidado da gente nesse tempo. O meu desejo é que enquanto a gente vá fazendo a leitura e vá trazendo algumas meditações acerca desse texto, o Senhor vai falando aos nossos corações. Então a gente vai fazer a leitura do texto no capítulo 5 da carta aos Efésios. Nós vamos ler do versículo 15 ao 21, apenas essa parte do texto. Você pode abrir a sua Bíblia onde está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A gente vai até aqui dessa leitura, a leitura dessa carta, essa carta que Paulo escreve aos Efésios, onde formou-se uma comunidade na região de Éfeso, que hoje fica mais ou menos a parte ocidental da Turquia. Nós temos ali uma comunidade que ia se formando, haviam chegado ali alguns discípulos de João Batista, e aí Paulo, quando ele sai em direção aos confins da terra para anunciar o Evangelho, ele chega a essa província de Roma, ele chega a essa pequena capital de Éfeso para anunciar o Evangelho. Ele encontra ali um pequeno grupo
Como a gente sabe disso? A gente lendo lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, a gente vai ver a chegada de Paulo a esta cidade. E ali o texto traz algumas perspectivas da realidade que aquela comunidade vivia, que aquele grupo ali vivia, aquela cidade vivia. A cidade de Éfeso era uma cidade que era a capital da deusa Diana, onde o povo prestava cultos à deusa Diana. Era uma deusa que eles atribuíam a ela toda a adoração de suas vidas, em função dela ser a deusa da fertilidade, aquela com que fazia com que o povo tivesse prosperidade nas questões sexuais e etc. Então era ali a capital da deusa Diana, havia um grande templo ali da deusa Diana, onde o povo adorava aquela deusa como sendo Deus. E aí Paulo chega naquela cidade, ele vai chegar nesse contexto de adoração a um Deus, a uma imagem, num grande templo, num templo onde reuniam no teatro cerca de 25 a 30 mil pessoas para a adoração dessa deusa. E Paulo, quando ele chega ali, ele encontra um grupo de discípulos de João Batista que ainda não conheciam o Evangelho de Jesus Cristo, e ele anuncia acerca de Jesus Cristo, da morte e da ressurreição de Jesus, e aquele grupo é batizado em nome de Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo de Deus e forma-se ali uma comunidade. O texto vai dizer, lá em Atos, que houve um grande tumulto em torno dessa situação, pois com um grupo que ia anunciando o Evangelho, dizendo que, por exemplo, Diana não era um deus, não podia ser uma deusa, e que só existe um Deus, existe um grande tumulto ali naquela região, mas esse grupo permanece fiel e temente ao Senhor, apesar das perseguições, apesar das dificuldades, onde Paulo ali enfrentou feras, como ele fala na primeira carta aos Coríntios. Existe um grande tumulto, uma grande dificuldade, mas o Senhor faz com que essa comunidade que pertencia a Ele prevalecesse e permanecesse fiel a Ele. E aí a gente tem esse contexto da carta de Paulo aos Efésios, o que não é tão diferente do nosso contexto. A gente vive hoje num contexto de imoralidade, num contexto em que, embora a gente diga que pregar o Evangelho não nos traz nenhum tipo de perseguição, como nos países como na região do Oriente Médio, hoje a gente falar de determinadas questões e anunciar o Evangelho como ele traz sim algumas dificuldades para a gente. Pode gerar alguns grandes tumultos. A gente tem visto isso, por exemplo, nas redes sociais, como as coisas acabam sendo tumultuadas quando se diz que existe apenas um Deus e que esse Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo e que vem com amor e graça para nos salvar, para nos redimir. Pois bem, a gente tem aqui nesse texto, na leitura desses versículos, algo que eu gostaria de comunicar para a igreja, diante do contexto que Paulo anunciava para aquela comunidade, diante do contexto que a gente tem hoje. Eu gostaria de falar sobre esse tema, uma igreja cheia do Espírito Santo. Ou seja, eu e você dentro da nossa casa, como comunidade, como povo de Deus que recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sendo cheios do Espírito Santo. E aí a gente vai ver aqui nesses versículos, por exemplo, no versículo 15, Paulo vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais. Essa palavra aqui traduzida como vede, ou vejam como vocês andam, prudentemente como vocês andam, é a ideia de você estar atento aos acontecimentos, a tudo que está acontecendo ao seu redor, às questões do dia a dia, ter atenção com a vida. Então, assim, vejam com atenção os acontecimentos que estão acontecendo ao seu redor, para que vocês tenham uma forma prudente de andar. A palavra andar aqui, ela está ligada à intenção. Por exemplo,
a gente está vendo um contexto de pandemia, a gente está vivendo num contexto de crescimentos de divórcio, número de divórcio, porque as pessoas estão ficando cada vez mais dentro de casa. A gente estava vendo um contexto de desemprego, de miséria, de falência de muitas empresas. A gente está percebendo essas questões, e aí o texto vai falar: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A questão de como andar aqui tem a ver as nossas intenções. Eu preciso intencionalmente sair da minha casa disposto a conversar com as pessoas acerca do que a Bíblia fala em relação a tudo isso que está acontecendo. A gente costuma ir, por exemplo, na padaria, manhãzinha, para comprar o pão, e a gente dificilmente pensa, pode ser que isso seja comum para você, mas dificilmente a gente pensa: hoje eu vou sair e eu estou com o meu coração disposto a falar de Cristo a quem quer que seja. Seja para o padeiro, seja para o atendente, seja para o vizinho que eu encontre. Eu quero falar de Cristo, ensinar acerca de Cristo para essa pessoa, levar vida para essa pessoa. E olha, em relação a isso, a gente pouco pensa a respeito de como as pessoas estão necessitando de boas palavras. Quando eu fui aí no Espírito Santo, eu tive uma experiência que mexeu muito com o meu coração dentro de um elevador do shopping. Eu estava num shopping aí de Cariacica, junto da minha sogra e também da minha esposa, e entrou uma mulher dentro daquele elevador. E quando aquela mulher entrou, eu desejei para ela uma boa noite. Falei: boa noite, a senhora que entrava. Aquela senhora entrou, a porta do elevador se fechou, e naquele momento aquela senhora, chorando, disse: essa foi a última coisa que eu esperava ouvir, que alguém me desejasse uma boa noite hoje. Falou: meu dia foi tão ruim. Ela falou: o dia foi tão difícil, eu fui tão maltratada hoje. E enquanto eu tive a oportunidade ali, eu falei um pouco de esperança, eu falei um pouco do amor de Cristo para aquela pessoa. O que eu quero dizer com isso? É que precisa haver intenção da nossa parte, diante do contexto que a gente está vivendo, de perceber o que está acontecendo, para poder falar do amor de Cristo para as pessoas. A gente não precisa necessariamente chegar com muito barulho, com muita algazarra para falar de Cristo, mas percebendo a realidade das pessoas, a gente consegue chegar até elas com intenção no nosso coração de consolá-las e de levar esperança, levar, portanto, a palavra de Cristo a essas pessoas. O versículo 16, ele diz assim, em continuidade ao versículo 15, que deveríamos andar como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui perceba que Paulo está trazendo a ideia de tempo, e ele está colocando que esse tempo é um tempo de dificuldade, os dias são maus. Olha, talvez esse texto não se aplicasse tão bem como agora, se fosse, por exemplo, falado em janeiro, os dias são maus. Como a gente pode interpretar que os dias são maus quando a gente está tudo indo bem, quando nada está acontecendo no mundo, quando não existe uma grande pandemia, levando empresas à falência, causando demissão de muitas pessoas, grandes problemas dentro das casas? Como perceber que os dias são maus? Vamos imaginar o que Paulo queria trazer como ideia aqui. A gente não precisa de uma pandemia para entender que os dias são maus. Os dias são maus no sentido de perversão, no sentido de maldade, no sentido de doenças. Eu e você podemos ser acometidos por alguma enfermidade num instante. A gente pode ser diagnosticado com alguma enfermidade e perceber como as coisas se tornam mais difíceis por causa disso. Eu e você podemos ser alvos, por exemplo, da violência que acontece no meio das cidades, durante o dia a dia, de um assalto, de uma bala perdida. Os dias são maus. E diante desse contexto de maldade, de perversão, como eu ando faz a diferença. Essa carta de Paulo aos Efésios,
ela tem uma perspectiva de que a igreja, ela anuncia o esplendor da glória de Deus. Paulo, ele traz sempre, no sentido das aplicações dessa carta, ele sempre está apontando que a igreja, ela tem essa luz de anunciar a glória, o esplendor e a majestade de Deus. Veja só, essa comunidade aqui de Efésios foi colocada num lugar, na capital da deusa Diana, onde havia adoração da deusa Diana. E esta cidade, quando recebe o Evangelho, este lugar, quando recebe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é transformado. Veja o tumulto que vai acontecer nessa cidade quando o Evangelho é anunciado. Veja a maneira como as coisas se transformaram na vida dessas pessoas, dessa comunidade dos Efésios, quando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chega neste lugar. Então, andar como sábio, remindo o tempo, é estar atento, estar ligado às oportunidades que Deus está concedendo para nós enquanto a gente tem tempo aqui na Terra. Eu e você precisamos estar ligados com as oportunidades de poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo muda a realidade. Muda a realidade de uma cidade, muda a realidade de um bairro, muda a realidade de uma casa. O Evangelho, quando entra dentro de uma casa, ele pode causar tumulto, sim. Tem gente que não aceita que um filho se converta, tem gente que não aceita que o marido ou a esposa se converta ao Evangelho de Jesus Cristo. E olha o tumulto que isso causa. Agora, por outro lado, esse Evangelho, quando chega na vida de uma pessoa, ele chega também para a transformação do ambiente. Ambientes são transformados por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E eu creio que cidades são transformadas, bairros são transformados, casas são transformadas por causa do Evangelho de Jesus Cristo. João Calvino, ele teve essa percepção ao estudar a teoria de Agostinho, quando Agostinho fala da cidade de Deus e da cidade dos homens. Ele vê que na cidade dos homens há inclinação e corrupção do coração para todas as coisas que são más, para tudo aquilo que é mal, o homem é inclinado. Agora, ele percebendo essa realidade da humanidade, ele entende que a igreja, ela é a cidade de Deus aqui na terra. Ela é, portanto, o povo que anuncia a mensagem de esperança, de consolo e de luz nesse lugar onde as coisas não são tão boas, onde acontece tanta maldade. Eu e você, então, assim como está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para ser luz. E uma vez que o Senhor Jesus Cristo acende uma luz, Ele coloca no alto para iluminar toda a casa ou toda a cidade. Intencionalmente, eu e você, quando saímos de casa com o coração atento às coisas que estão acontecendo no mundo, atento à realidade das pessoas que estão ao nosso redor, a maneira como a gente vai lidar com isso e aproveitar as oportunidades é anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E a gente precisa fazer isso intencionalmente. O Evangelho não deve ser pregado de forma alheia ou aleatória. Ele é precioso demais. Eu e você precisamos anunciar o Evangelho com intenção de que haja conversão, de que haja transformação de realidades. Realidade de casas, de lares, de pessoas, realidade de vizinhanças. A cidade de Deus aqui na terra, a gente precisa anunciar esse Evangelho. E o texto vai dizer no versículo 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não me tornar insensato, a gente sabe muito bem que o contrário disso é sabedoria. O texto fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu não posso deixar, por conta das coisas que estão acontecendo ao meu redor, por causa de perceber que os tempos são maus, os dias são maus, que as coisas estão cada vez mais difíceis no nosso contexto, ao nosso derredor, a partir disso perder o meu temor de Deus.
Eu não posso tornar-me, portanto, um insensato, eu e você que já recebemos o Evangelho, e deixar de temer o Deus Altíssimo, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Vê Isaías capítulo 6, quando ele entra no templo, parecendo que tudo está perdido, quando o rei havia morrido, ele percebe que existe um rei que não morre, mas um rei que vive e governa eternamente, que está sentado no trono de glória, é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor. Ele é o Deus Altíssimo, a quem o meu coração deve temer e tremer diante dele. A gente tem dificuldade até mesmo de acreditar que quando nós nos achegamos a Deus com uma oração, a gente está chegando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, pela forma como nós chegamos diante dele. Chegar diante de Deus, aproximar-se dele para pedir, por exemplo, para que esse contexto de pandemia se encerre, a gente devia chegar com temor e tremor diante do Altíssimo Deus. Mas a gente às vezes se torna insensato e fala de Deus sem pensar em quem é Deus, o Altíssimo, o Soberano Senhor, qual essa carta, ela traz de diversas maneiras a forma como o Deus Altíssimo é grande. Fala do Deus Pai, Filho e Espírito Santo e da sua grandeza, da sua propriedade sobre todas as coisas. Deus, Ele tem todas as coisas em tuas mãos. Ele escolhe, Ele predestina, Ele faz da maneira como Ele quer, Ele rege toda a história. E Paulo se aproxima de Deus orando por essa comunidade, orando pela igreja, para que essa comunidade tenha conhecimento mais e mais a respeito desse poderoso Deus. E aí o texto vai dizer que a gente deve procurar compreender qual é a vontade de Deus. Aqui a gente tem o que a gente chama de imperativos, são as ordens de Paulo para essa comunidade. No versículo 15 a gente tem aquela primeira expressão, vede prudentemente, que trata-se de um imperativo, de uma ordem, para que o povo estivesse assim, atento às circunstâncias, atento aos acontecimentos, para que de forma intencional anunciasse o Evangelho com a oportunidade que fosse dada. Agora ele vai falar para a gente não se tornar insensato, ou seja, permanecer no temor do Senhor. E em continuidade a isso, ele traz aqui um novo imperativo que vai dizer: mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é esta, a nossa santificação. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz que a vontade do Senhor é a santificação da minha vida, é a santificação da sua vida, a santificação do seu lar, a santificação do seu povo, esse povo que ele chamou para ser luz aqui na terra, este povo que ele colocou aqui para que de forma intencional anunciasse o esplendor da glória de Deus, o esplendor da sua glória, de sua majestade, de sua soberania sobre as nossas vidas. Tudo isso está relacionado a questões de relacionamento da comunidade cristã, a igreja, o povo de Deus. E aí o versículo 18 vai dizer assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui é um outro imperativo: não vos embriagueis com vinho. O texto aqui não está dizendo que não pode, por exemplo, beber vinho. Está falando a respeito de se embriagar. Trata-se de uma questão de ser dominado pelo vinho, porque o vinho ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, ele domina a pessoa que o ingere de forma indiscriminada, de forma com que essa pessoa vai ter as suas inibições alteradas por causa do uso do álcool, por causa do uso da bebida. E é por causa do uso da bebida que a pessoa vai ter condutas diferentes, a pessoa vai ter outro tipo de atitude, vai ter outro tipo de pensamento, ela vai trazer à tona, às vezes, coisas que ela não teria coragem de fazer se ela tivesse sem o uso da bebida alcoólica. E aí ele fala assim: não vos embriagueis com vinho. Mas, por outro lado, ele já traz o que está relacionado a essa perspectiva, que é: mas enchei-vos do Espírito.
que quer dizer ser dominado pelo Espírito de Deus, ser dominado pelo próprio Deus. Ou seja, nesse sentido, me encher do Espírito é ter os meus pensamentos dominados por Deus, é ter as minhas atitudes sendo dominadas por Deus, ter o meu coração dominado por Deus. É neste sentido que se aplica esse texto. Aqui, quando o texto fala, não se encha daquilo que pode dominar o seu coração, dominar as suas atitudes, dominar a sua vida, dominar os seus pensamentos, não se encha dessas coisas, mas, aliás, não seja tomado pelo vinho, de modo com que ele domine os seus pensamentos, o seu coração, as suas emoções, mas encha-se do Espírito de Deus, para que este sim domine a sua vida, domine o seu coração, a sua conduta no seu dia a dia. E aí, a gente tem aqui no texto, o versículo 19, o versículo 20 e 21, a maneira pela qual eu e você vamos ser cheios do Espírito. Paulo traz aqui pelo menos 4 maneiras de como nos encher do Espírito Santo de Deus, de como ser cheios do Espírito Santo de Deus. A primeira delas, no versículo 19, diz assim, falando entre vós com salmos. Ou seja, meus irmãos, entre nós, comunidade, deve existir compartilhamento da palavra de Deus. A gente precisa compartilhar aquilo que enaltece, glorifica a Deus. E isso é importante demais para a vida cristã. É através desse compartilhamento da palavra que o próprio Espírito de Deus vai nos convencer de muitas coisas, dos nossos pecados, por exemplo, nos convencer a respeito da justiça de Deus, por exemplo, porque é Ele, e somente Ele, o Espírito de Deus, que nos convence do pecado e da justiça. Então, quando eu e você temos a oportunidade de falar das Escrituras, falar de Deus uns com os outros, quando nós falamos disso, o Espírito Santo vai operando nas nossas vidas, não apenas dando conhecimento acerca das coisas de Deus, não apenas enchendo o nosso coração de conhecimento, mas nos convencendo acerca do pecado e acerca da justiça de Deus. Isso é fundamental para as nossas vidas, porque o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, as Escrituras apresentam isso com clareza, que o Espírito de Deus é o próprio Deus, que esse Espírito, ao encher as nossas vidas, ele nos traz arrependimento, ele nos convence do pecado e faz com que as nossas vidas assim se submetam ao senhorio do Altíssimo. Então, falar uns com os outros das Escrituras, compartilhar uns com os outros acerca das Escrituras é fundamental. E você pode fazer isso dentro da sua casa. Você já aproveitou esse tempo de pandemia para compartilhar dentro do seu lar, você e a sua esposa, você e os seus filhos, pegar um texto, vamos supor, ler o capítulo 1 de Efésios e falar um pouco daquele capítulo acerca das suas impressões, daquilo que você tem como impressão do texto. E aí, de repente, se existir alguma dúvida, vocês têm um pastor, vocês têm aí pessoas que estão buscando o estudo da palavra de Deus, tem o Márcio, esse grande irmão que está aí na caminhada com vocês, que pode auxiliá-los nas suas dúvidas. Isso ajuda, gente, ao nosso crescimento. Isso é se encher do Espírito Santo de Deus. Então, falar entre os irmãos acerca das Escrituras é uma das maneiras que Paulo descreve aqui para se encher do Espírito de Deus. Outra forma é entoando e louvando de coração. Aqui a ideia de entoar é de cantar junto. Eu canto com você na igreja. Sabe aqueles momentos que a gente tinha ali na igreja de louvor e de adoração ao nosso Deus? Que a gente entoava louvores, que até os nossos vizinhos podiam nos ouvir cantando a adoração a Deus? Então, é esse sentido de comunidade, da gente cantar louvores, hinos ao nosso Senhor. Mas o texto fala ainda louvando de coração, nesse sentido, numa perspectiva individual. Há quem cante, quem entoe louvores, que seja ouvido de longe,
mas que de forma hipócrita anuncia aquilo que não está no seu coração. Quando o texto fala de entoar e louvar de coração, ele está falando que individualmente o meu coração precisa estar ligado realmente a quem Deus é, para adorá-lo de verdade. Aquilo que sai dos meus lábios no meio da comunidade precisa estar dentro do meu coração. Aquilo que eu estou cantando a respeito do meu Deus, falando da sua soberania, da sua grandeza, da sua bondade infinita, precisa estar dentro do meu coração, precisa partir daqui de dentro, de uma convicção que o Espírito de Deus produz em nossas vidas. Então, uma outra maneira que a gente encontra aqui de se encher do Espírito Santo de Deus é entoando, é louvando com os irmãos, mas também com o meu coração individualmente, louvar e adorar o Santo Deus. Uma outra maneira, meus irmãos, que a gente encontra aqui de se encher do Espírito Santo é dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Versículo 20. A gente precisa ter, durante o nosso dia a dia, momentos de gratidão a Deus. Vocês já viram como que Jesus Cristo, tudo que ele faz diante de Deus, ele sempre dava graças? Tomava o pão, partia e dava graças. Ele via as suas ovelhas e ele dava graças. O Senhor Jesus Cristo, ele estava sempre demonstrando diante do Pai Celestial a gratidão por aquilo que o Deus Pai provia. A gente tem tanta coisa, meus irmãos, a gente tem tanta coisa no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente costuma olhar para aquilo que não tem. Um exemplo que eu experimentei foi um dia que, sentados na mesa para o café da manhã, a Lara, nossa filhinha, em determinado momento ela olhou para a mesa, a gente tinha biscoitinho, tinha manteiga, tinha um café, tinha um leite, tinha um pãozinho, mas ela sentiu falta de algumas coisas, acho que ela queria um requeijão ou alguma coisa desse tipo. E ela falou, pai, mas não tem isso. E eu falei, filha, não tem. E, pai, não tem iogurte também? Filha, não tem. E aí aquilo veio no meu coração, eu falei, Lara, você só olhou para aquilo que não tem. Olha para a mesa e veja o que tem, para que a gente possa dar graças a Deus nesse momento. Meus irmãos, a gente tem, durante o nosso dia a dia, esse olhar voltado para a ausência das coisas. Quando a gente tem tantas coisas para poder dar graças a Deus, para ser motivo de alegria nas nossas vidas, a gente tem a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos familiares, e a gente precisa agradecer por ter essas pessoas. A gente pode agradecer pela vida daquelas pessoas que já viveram com a gente, que já partiram, que já estão na glória com Deus, mas que a gente pôde experimentar muito tempo com eles, experimentar momentos de alegria, momentos de tristeza em que um consolava o outro. A gente tem muita coisa para agradecer a Deus. Deus é bom e Ele tem provido para a gente coisas maravilhosas demais. Portanto, a gente tem muito para agradecer a Deus. E enquanto a gente faz isso, a gente vai se enchendo do Espírito de Deus. A gente vai se enchendo do próprio Deus em nossas vidas. E por fim, o texto vai dizer aqui no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí eu vou te levar para o versículo 2 desse texto, onde está escrito, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Como eu vou me sujeitar ao meu irmão? Como Cristo, em amor. Assim como Cristo amou a Deus e se sujeitou a Ele, se sujeitou aos seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos, estando com eles, servindo eles na mesa, nós precisamos também sujeitar aos nossos irmãos em amor. Irmãos, entendam o seguinte, a maneira pela qual eu demonstro amor, o meu amor, a minha gratidão, o meu louvor ao Santo Deus, esse amor com que eu tenho ao meu Deus, eu também aplico esse amor aos meus irmãos, ao meu próximo. Todo amor a Deus se aplica ao próximo também. Assim como está escrito aqui no versículo 2, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós.
o amor que eu tenho por Deus, a minha submissão a Deus, esse caráter de temor, de gratidão, de submissão ao santo Deus, ele deve ser demonstrado no amor pelo meu próximo, no amor pelos meus irmãos. Assim como Cristo demonstrou amor por Deus, temor a Deus, submissão ao Deus Pai, fazendo todas as coisas e assim fazendo isso em nosso favor, essa também é a característica para o cristão em relação à unidade, em relação a sujeitar-se um ao outro. Então, esta também é mais uma das formas para a gente se encher do Espírito Santo de Deus. Como eu e você vamos nos encher do Espírito Santo de Deus? De que maneira? Falando entre nós com salmos, falando entre nós compartilhando da palavra. Eu não sei como você tem lidado com essa questão das redes sociais, mas talvez vocês estejam tendo reuniões aí por alguns meios de comunicação. Participe dessas reuniões, leia a Bíblia junto, fale da palavra de Deus. É a maneira como o Espírito Santo vai nos convencer do pecado e da justiça. É ouvindo a palavra, é participando desses momentos, é partilha, meus irmãos. É falar uns com os outros, é a maneira da gente se encher do Espírito de Deus. E assim a gente vai sendo dominado pelo próprio Deus. Porque a partir do conhecimento, do convencimento que o Espírito Santo nos traz através da palavra, a gente se sujeita a Ele, ao nosso Deus Altíssimo. A outra maneira é entoando e louvando de coração. Tenha momentos de louvor a Deus, de adoração em comunidade, junto com a sua família aí, já que a gente não está podendo reunir na igreja. Cante um louvor, adore ao Senhor, mas faça isso aqui, ó, partindo de dentro do seu coração, para adorar o Altíssimo Deus. É uma das formas como a gente se enche do Espírito. A terceira maneira, dando graças a Deus, demonstrando gratidão ao Senhor, que Deus é bom, meus irmãos. Ele é maravilhoso, maravilhoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas veja, Ele tem feito já coisas grandiosas por nós. Então os nossos olhos precisam estar atentos e dar graças a Ele. Graças por tudo que Ele tem feito. Deus é bom. E por fim, sujeitando-vos uns aos outros. Essa é uma das maneiras também pela qual a gente se enche do Espírito Santo de Deus. Se submetendo um ao outro como Cristo fez. Lembrando, meus irmãos, que o ato de Jesus Cristo, ao entregar-se por mim e por você na cruz do Calvário, foi a maior prova de amor de Deus. Foi a luz que veio ao mundo, a luz que resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem. Meus irmãos, o poder de Deus, a submissão às Escrituras, submissão à palavra de Deus, poder sujeitar uns aos outros, queridos irmãos, é a manifestação da luz onde quer que estejamos. É o Espírito de Deus sendo manifesto. E as trevas não podem prevalecer. Eu e você precisamos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Essa é a motivação para todo o nosso louvor, para toda a nossa adoração, por toda a nossa gratidão e também por toda a nossa submissão aos nossos irmãos. É lembrar do que Jesus Cristo fez, aquilo que Ele é para as nossas vidas. Ele é Salvador das nossas vidas, pois por meio da sua obra é que nós fomos lavados e remidos dos nossos pecados. Ele é Senhor das nossas vidas, porque aquilo que Ele diz se torna palavra de Deus para o nosso coração. É a palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa conduta. O meu desejo, irmãos, é que a partir daquilo que a gente conversou aqui agora, você se sinta desafiado pela palavra de Deus, pela palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, desafiando-os a ter uma conduta, uma vida em que ele se enchesse do Espírito de Deus e, portanto, fossem dominados pela vontade de Deus. O meu desejo é que vocês saiam daqui sendo dominados pelo Altíssimo, dominados e encorajados pelo Altíssimo para viverem essa vida de integridade e de luz que a igreja, como estandarte da palavra de Deus, anuncia neste mundo. A palavra de Deus enche o coração, a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe grandemente. Eu manifesto aqui a minha gratidão novamente a IP Bandeirante. Um forte abraço a todos.